Olá, seja bem-vindo a mais um programa Transparência. Eu aqui com o Thiago Rodrigues de novo, né, Thiago? Obrigado, Sérgio, por mais uma vez ter me convidado para estar aqui no Transparência. Tudo bem com você? Graças a Deus, tudo bem. Nós hoje vamos fazer uma sabatina aqui com o nosso vereador Paulo Modas. Tudo bem, vereador? Tudo bem, Sérgio. Quero cumprimentar vocês aí e agradecer pela essa oportunidade de estar aqui com vocês, falando com a população. Paulo Modas, hoje que eu vim de camiseta, ele veio todo no estilo, numa indumentária. Por certeza deve ter outros afazeres, né? Não veio só no programa, né, vereador? Exato, já passando, aproveitando a oportunidade aqui do programa, a gente também tem outros afazeres depois, então eu estou um pouquinho mais... Vereador, vamos fazer uma prestação de contas aí. O que o senhor... Eu sou um munícipe e estou querendo cobrar o meu vereador, né, no caso, representando os telespectadores. O que o senhor tem feito? O que o senhor acha que já fez de bom? O que falta fazer ainda? O que eu tenho feito aí já, Sérgio, a gente tem empenhado muito na fiscalização da cidade, né? Eu tenho visto contratos, faço requerimento retirando contratos, para estar lendo, para estar indagando esses contratos aí, para a gente ver. Então, estou mais nas fiscalizações. Ou seja, tudo que a prefeitura está contratando, o senhor está se especializando nisso. Exatamente, tenho fiscalizado, a gente tem uma equipe aí, temos feito bastante estudo aí sobre o trabalho, tem encontrado muitas irregularidades, tem apresentado também. Em que áreas o senhor está achando essas irregularidades? Como no início do ano, a gente achou que as irregularidades dos buracos que estavam sendo feitos, uma medida menor, paga maior. Estou passando agora uns momentos assim meio difícil aqui, porque não estou conseguindo, estou colocando os requerimentos, estão voltando de informações da atmosfera, não estou tendo assim, um pouco de dificuldade, encontrando um pouco de dificuldade também de retirar contratos no DAERP. Então a gente tem, mas eu tenho insistentemente tenho feito porque é um trabalho que eu quero deixar a minha missão cumprida, esse mandato meu, que é o maior trabalho de um vereador hoje é fiscalizar. Então eu acho que essa necessidade tem muito, acho que a gente chegaria muito essa vontade de fiscalizar, de estar vendo se as coisas estão andando, porque eu acho que as pessoas que confiaram na gente esperam isso de um vereador. O vereador falou que está fiscalizando então o trabalho da prefeitura, né? E dentre os contratos que a prefeitura tem é o contrato com o transporte público, a concessionária do transporte público, né, aqui em Ribeirão Preto. Dentro desse serviço público de Ribeirão, serviço público de transporte, o senhor tem encontrado alguma irregularidade? Não, esse é um trabalho que eu não entrei porque o vereador Ricardo Silva tem feito, né? Então não entrei, não nem participei desse trabalho dele porque estava ocupado com outros trabalhos. Mas a gente tem visto aí o mau transporte, as reclamações que o transporte não está bem na cidade, tem visto os ônibus cheios, pessoas reclamando de horário de ônibus, tem reclamado muito, a gente tem feito requerimento mostrando pontos de ônibus que não tem cobertura. Acho que as pessoas, os passageiros de Ribeirão Preto precisam ser mais acolhidos, ter ponto de ônibus, ou seja, que tenha cobertura, porque como é que você fica? Você vai pedir para a pessoa vizinha de frente para entrar quando está chovendo, no caso de sol? Acho que precisa, todo ponto de ônibus acho que tem que ter uma cobertura, viu? E eu acho que isso aí está rezando no contrato, que teria que ter essa cobertura e não está respeitando isso aí para a população. Compreendo a observação do vereador, concordo. Queria só fazer então, já que o senhor entrou nesse assunto do transporte e da situação dos pontos de ônibus, tem o lado de fiscalizar a prefeitura ou a empresa concessionária que faz uso aí do serviço de transporte público, mas a população também precisa ser não só orientada, mas educada em algumas áreas, porque não sei se vocês já perceberam, quando fizeram uma reforma aí nos pontos de ônibus, é claro que a reforma não deixou o ponto de ônibus do jeito que o munícipe gostaria, mas tinha uma coisa que era fantástica na maioria dos pontos de ônibus, que um adesivo onde mostrava todo o itinerário do ônibus. Então mostrava onde você estava naquele ponto, todos os ônibus que passavam naquele ponto de ônibus e quais as principais avenidas, principais ruas até o ponto final deles.
e principalmente ali no terminal da Catedral, entre outros pontos de ônibus aqui do centro da cidade, os munícipes, os usuários, ou seja lá quem for, tudo isso foi arrancado, né, foi destruído. Então, de nada vale também um serviço que foi muito bem feito, uma coisa que foi muito útil. Né? Desde criança, eu nunca tinha visto você chegar no ponto de ônibus e conseguir saber toda a trajetória daquele ônibus que você quer pegar. Foi um serviço bem legal feito, mas foi destruído pela própria população. Então, não só cobrar a instituição que presta o serviço, mas também realizar algum trabalho de educação, né, para os usuários de ônibus, para que preservem aquilo que foi bem feito e colocado lá para o usuário. Né? Exatamente, eu acho que até a concessionária tem uma responsabilidade também de estar educando as pessoas, passando esses trabalhos de informação e de educação para as pessoas. Já que formou, é muito bom, Thiago, essa informação das pessoas saberem que hora que vai passar seu ônibus, aonde o ônibus está, isso aí é importante, muito importante. Agora, se as pessoas não cuidarem, com certeza precisa ser educado. É como você pedir para limpar as pessoas, olha, limpa o terreno público, o pessoal jogaram galho aqui. Você vai lá e limpa. Você passar no outro dia, estão sujando. Então acho que a população tem que se conscientizar, principalmente as pessoas que moram ao redor daqueles lugares que são prejudicados, com as pessoas jogando entulho, jogando galho. Deles mesmo cobrarem. Deles mesmo cobrarem, ver, né, pegar o número de um telefone que possa ser informado para a autoridade para ir lá para estar fiscalizando naquele momento, naquela hora. Acho que isso aí precisa... Vereador, o senhor foi eleito, assim, vamos dizer, não vou dizer reduto, mas o número maior de eleitores foi na Zona Norte, foi isso? Exatamente. E como é que o pessoal da Zona Norte hoje vê o senhor? Eles lhe cobram, eles parabenizam? Como é que eles estão vendo a sua atuação no Legislativo? Às vezes, Sérgio, tem cobrado muito as pessoas, porque hoje é difícil ser oposição, né? Principalmente o primeiro mandato, você está aí, e a gente é uma oposição ferrenha. A gente não é atendido mesmo, isso aí eu te falo, tá? Como já teve notícias aí que vai ser inaugurada em 50 academias em nome de vereadores da base, academia ao ar livre, que é uma coisa que a população da Zona Norte tem cobrado muito, porque a Zona Norte é onde as pessoas não têm condições de estar pagando a academia. Então a gente tem visto muitas academias ao ar livre em outros setores aí da cidade, setores de classe mais altas e classes baixas, como as pessoas que precisam, que não podem pagar uma academia, eles não estão sendo atendidos. A maioria das praças não tem algumas meia dúzia de academia na Zona Norte. Explicando para a população que essa questão de oposição em situação é normal em todas as cidades e no próprio país, né? É o preço que a oposição, vamos dizer assim, paga por ser oposição. Sobra a oposição a fiscalização, que aí é o que o senhor está fazendo, né? Por isso que eu já dei essa explicação no começo. E a população tem que entender isso, porque senão fica assim, o vereador não quer fazer. Não é que ele não quer fazer, ele é da oposição. A função dele é mesmo fiscalizar, né? Exatamente, até para as pessoas que estão nos ouvindo saberem que a gente... Não, mas às vezes eu pedi para o vereador, com certeza, tudo que pede a gente sai, fica em cima, mas só que a gente não devia ser assim, não, mas né? Eu sinto, esse é uma das... Aliás, vereador, eu vou falar uma coisa para o senhor, eu acho que o senhor vai concordar comigo, o Thiago também. Não devia nem a população ficar pedindo nada para a vereadora. Os órgãos deviam funcionar, não é? Funcionar, exatamente. O senhor concorda ou não? Lógico. O município tinha que ligar no DAEP e funcionar, não precisava da sua intervenção, né? Tem aquelas conversas que falam, não, você é da oposição, com certeza, a gente ouve isso aí até nos meios mesmo, dentro da autarquia, dentro das secretarias, que se cria uma dificuldade mesmo. Tem pessoas que falam, olha, aqui se cria dificuldade para quem é oposição mesmo. Então, a gente vê, é difícil. Então, que a população entenda que às vezes a gente não é vereador não trabalha. Puxa, eu trabalho muito, eu levanto 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, 8 horas estou na rua aí, já fazendo o meu trabalho, tem um trabalho social que eu gosto muito de estar fazendo, ajudando pessoas doentes, procurando saber o que a pessoa precisa, marcando consulta, vendo o que a gente pode estar fazendo, adiantando alguma coisa, dependendo da necessidade daquela pessoa, a gente vai atrás, porque às vezes a pessoa, por ser muito burocrático, ele tem dificuldade, então a gente já sabe os meios de estar indo, estar ajudando certas pessoas aí, porque se a gente não fazer esse socorro aí, com certeza a pessoa
vem a falecer e não consegue o tratamento ou um exame que ele precisa de urgência. Tá. O vereador, dentro dessas andanças aí pela cidade de Ribeirão Preto, essas perguntas que o vereador recebe, com o trabalho da TV Câmara de informar o papel do vereador mesmo, qual é a real função do vereador, o senhor ainda encontra aquelas perguntas ou aqueles pedidos que não cabem ao vereador? Por exemplo, as pessoas te procurarem, vereador, a gente está precisando de uma escola aqui, coisas que não são papéis do vereador. O senhor ainda encontra muito disso ou tem diminuído e as pessoas têm conseguido entender mesmo a função do vereador? Então, encontra, as pessoas às vezes são desinformadas. A função do vereador ele é fiscalizar, é apontar. Ele, quando fala, até quando você recebe aí uma cobrança de um ponto de saúde, por exemplo, um postinho de saúde num bairro, uma melhora no posto, isso aí tudo a gente tem feito. As pessoas têm cobrado muito. E às vezes a gente falou com o vereador no começo do ano passado e não foi feito. Eu tenho feito assim, às vezes, por exemplo, posto de saúde do Sampaio, eu fui obrigado a mandar cadeiras para ele, porque não tinha, a prefeitura não manda, e eu dei um jeito lá de pôr cadeira para as pessoas sentarem, porque eles estavam em pé, não estava tendo lugar para as pessoas sentarem. Então, a gente quando pode, se a gente pudesse fazer ir lá e fazer na hora, era a minha maior vontade. Mas a gente vamos pelejando aí para mudar. O seu partido, como é que ele está se organizando a nível de região? Já tem candidato próprio, vai apoiar alguém, já está em negociação, não está? Como é que vai ser isso? Então, a gente montou algumas cidades, o diretório de algumas cidades, montei já umas 15, 20 cidades na região, veio para mim para fazer montar esses partidos na região, o partido na cidade da região, e está bem assim, sabe, bem caminhado, está avançado o trabalho já do partido na região, porque todas as cidades que nós formamos um partido já está saindo com chapa própria de vereador, como Ribeirão Preto também já está saindo já com a chapa, já montando uma chapa completa de vereadores em Ribeirão Preto, e a gente já está quase nos finalmente aí para definir aí já, para falar, estamos prontos já para sair e brigando aí para a gente ver se faz pelo menos 3 vereadores no partido do PROS hoje. Certo. O vereador, falando então de campanha, de processo, né, eleitoral, o senhor, parece ficar claro que também é um candidato, né, para essa próxima eleição. Dentro do trabalho que o senhor vai fazer de campanha para a próxima eleição, o senhor conseguiria destacar algo? Qual foi o seu projeto, qual foi o seu trabalho mais relevante nessa sua primeira legislatura que o senhor vai usar aí na sua próxima campanha? Lembrando que é uma prestação de contas, exatamente, né? Não um pedido de voto, só prestando contas. Só ressaltar o que de mais relevante foi do seu trabalho aqui na Câmara nesses últimos 3 anos. Não, Thiago, o que eu vejo assim, que foi mais relevante foi o trabalho de fiscalizar, que é um trabalho. Tenho pedido muito, eu tenho dito, os contratos, tenho lido, tenho cobrado, tá? As pessoas, esses dias mesmo entrei com ação contra as multas. São muitas, estão multando demais em Ribeirão Preto. Se criou uma indústria de multa em Ribeirão Preto, Sérgio, que as pessoas não conseguem. Tem pessoas que têm 3, 4 multas por mês no seu veículo, perde carteira, tudo, e às vezes não é tão assim também, às vezes eles saem aí multando. Eu já teve multa minha que eu saí para buscar o papel para colocar, que a gente tem por direito 15 minutos, antes dos 15 minutos, isso acontece demais, a pessoa já está passando e multando. Só diz na área azul. Na área azul, que seja na área azul. Outro também, escondendo radares, não tem placa anunciando que tem radar, precisa ter. E a cidade de Ribeirão Preto, com a Transerp, não está autorizada a estar multando. Ela não está credenciada a multar. Se mesmo porque a Transerp não é uma empresa sólida pública.
ela é mista, ela tem sócios, então traz interesse. Parece que a gente vê as pessoas, que os marronzinhos que multam, eles parece que ganham até de comissão, de tanto que eles têm vontade de multar, saem correndo para multar. Então, e Ribeirão Preto já perdeu essa ação aqui o Ministério Público já perdeu em Ribeirão Preto essa ação de multa, que não é para multar, já em São Paulo também, e agora pode perder em Brasília. Se as pessoas for reaver essas multas, se perder em Brasília, com certeza vai quebrar a cidade. Porque perdeu em Ribeirão Preto, perdeu São Paulo. Se Brasília perder, e continua multando, porque não para, não espera o resultado para ver. Já ela está sem autorização para multar em Ribeirão Preto. Assim mesmo, porque a justiça está entendendo que ela é uma empresa mista, ela não é totalmente pública. Entendi. Eu só pontuar, concordo, a situação das multas em Ribeirão Preto é uma coisa que realmente merece atenção, mas fazer uma pontuação que essa semana eu vi uma matéria onde uma empresa internacional fez uma pesquisa em diversos países, inclusive no Brasil, em outras cidades do Brasil, e Ribeirão Preto foi a cidade com a pior avaliação do motorista. Então, que Ribeirão Preto é a pior cidade para se dirigir no mundo, principalmente no Brasil, né? Porque os motoristas realmente não fazem uso da educação no trânsito, nem das sinalizações básicas, a seta para poder entrar. Então, que o motorista em Ribeirão Preto também colabora para que esse seja um problema grave aqui na cidade. Tiago, mas também a cidade não oferece também sinalização não investe, essa indústria de multa que arrecada milhões aí, teria que investir mais. A gente vive pedindo para fazer uma faixa de pedestre de frente a uma escola, você não consegue. Passagem de pessoas no supermercado, onde passa pessoas, não consegue. Então, o trânsito também de Ribeirão Preto, o mapeamento de trânsito é muito mal feito. Muita coisa, se você vai estar olhando mesmo, precisa corrigir muita coisa em Ribeirão Preto. Parece que também não dá uma atenção especial para as indicações dos trânsitos aqui em Ribeirão Preto. Precisaria de uma lombada, precisaria de mais coisas aí que estivesse ajudando a diminuir a velocidade em Ribeirão Preto. Vereador, a Zona Norte, se o senhor fizer um raio-x assim da Zona Norte, o que o senhor diria que a Zona Norte mais precisa hoje? A Zona Norte hoje precisa mais da infraestrutura. É um lugar também que está aí muito buraco na Zona Norte, tá? Precisa de mais escolas, porque quanto menos escolas, mais cadeias. A Zona Norte precisa mais. O social, precisa olhar mais para as pessoas as pessoas pobres, porque hoje, às vezes, a pobreza, a marginalidade são vítimas da sociedade. Tem que olhar mais para esse lado, ver escola de tempo integral para essas crianças, porque hoje crianças com 11, 12 anos estão integradas no tráfico, estão trabalhando por tráfico. E isso aí, se a gente tivesse escolas de tempo integral para essas crianças de renda baixa, que os pais não têm condições de estar pagando a escola aí, com certeza nós iríamos ter menos marginalidade. A questão da escola ficou complicado, porque parece que o governo vai fechar mais 4 ou 6 escolas estaduais. Exatamente, você não está conseguindo prender o tanto de marginal que tem aí, as pessoas que estão na rua soltas porque não tem cadeia para estar prendendo essas pessoas, e fechando escola, com certeza vai aumentar essa demanda de cadeias. Porque fechar a escola, eu acho que é a última coisa que a gente poderia pensar numa cidade, principalmente como Ribeirão Preto, que imigra tanta gente, todo dia está chegando gente em Ribeirão Preto, e falar em fechar a escola quando a gente tem que estar aumentando, né, Sérgio? Nós estávamos falando da Via Norte, eu sei que o senhor deve ir lá muito, não sei nem se o senhor mora lá, mas a Via Norte em si, ela está terrível, a pista da lateral esquerda. O senhor sabe se aquilo ali vai ter algum tipo de melhoria? Porque andar na pista esquerda é um suicídio. Caminhão andando ali naquela pista esquerda vai tombar. Então, ninguém vê isso.
depende da velocidade que você está ali, principalmente depois que você passa do pontilhão ali. Sim, complicado. Tá todo deformado. Todo deformado, então precisa ver. É cobrança intensa, a gente já tem falado, tem cobrado já através de requerimento também sobre a Via Norte. As pessoas têm feito outras coisas que as pessoas cobram muito e fala que está na justiça também, uma entrada que tem ali o Jardim Jandai que sai da Via Norte. O pessoal tem cobrado muito, mas parece que está na justiça. A gente tem preocupado muito com aquilo ali, porque é uma entrada aqui, assim, sabe? O pessoal fez uma entrada voluntária lá e não tem assim, sabe? E nem pode asfaltar lá porque aquilo não é oficializado, né? Aquela entrada que tem ali. Conheço. Eu acho que precisaria ver isso aí, a justiça também. Então, vocês estão falando daquela entrada ali do pontilhão? Isso, embaixo do pontilhão, porque entra pro Então, Jandai. deixa eu fazer aqui eu até ia fazer uma matéria ali, mas deixa eu ver se eu entendo. Ali é uma rua, né, asfaltada, que está no mapa da cidade, não é? Aí teria que parar na linha. Ela morre na linha, Mas alguém asfaltou um pedaço lá da linha. Então, mas não fez o asfalto ali. A parte particular, de cá, o pessoal colocou pedra, vai lá, coloca pedra, tu coloca entulho e acabou virando mais uma coisa assim, sabe? Causando, se passa ali, então, direto tem acidente. A questão é assim, é muito interessante isso, porque a prefeitura então deveria fechar aquilo ali. Porque deixou aberto no Google, não sei se você sabe, você tá lá, é uma rua no Google. Aí vai um cidadão lá que nem é daqui, ou eu, por exemplo, que não saiu, eu estou indo pelo Google, eu estou descendo lá, de repente acabou a rua. Cadê a rua? Imagina aquilo ali de noite. Estão esperando alguém se acidentar, estão esperando alguém se assaltar, o que eles estão esperando o que ali? Porque a prefeitura não pode ficar omissa. Se ali não é uma rua, tem que ser fechado. Porque se não está fechado, todo mundo passa. Ali corta, né? Muito, mas se soubesse a utilidade que tem aquilo ali para as pessoas, o quanto as pessoas cortam a volta, eu acho que dava ter um pouquinho mais de interesse, de empenho ali, ver na justiça como é que vai resolver aquela parte ali e acabar fazer alguma coisa ali, porque muito utilizado, muito. A Via Norte não tem o movimento, a saída para baixo, não tem o movimento que tem ali. Passa ali 5 horas, 6 horas ali, uma fila de carro. E o problema não é aquele trilho, é o trilho. A grande questão na justiça é aquela passagem de trem. Fala que é do Estado, que está na justiça. Acho que o Estado e a Prefeitura tinha que acertar aquilo lá e liberar. Então, mas fica aqui o nosso apelo para alguém ver isso, alguém da Prefeitura. Se ali não é um local que pode passar, então que feche. Antes que alguém seja atropelado, antes que alguém bata o carro, parece que já teve até um acidente lá com uma viatura policial, não sei como, mas eu vou falar. Mas tá esperando o quê? Tá esperando alguém morrer lá. Até bom que fica gravado isso. Se um dia acontecer alguma coisa, eu vou falar, eu avisei, eu e mais uns 1000 já avisamos. Agora, toda vez que fala ali, fala que está na justiça, que a justiça está lenta, não está... Não, ok, está na justiça, mas cabe à prefeitura, a Transep não gosta muito de multar os outros, então cabe a Transep ir lá e resolver. Eles passam lá. Mas não é para multar não, viu? É para fechar a rua lá. A Transep passa ali toda hora. É legal, mas eles estão passando ali, como o pessoal todos passam, né? Eu acho que é um lugar, uma situação que precisa ver mais de perto, com mais carinho, dar uma olhada, porque não pode. Eu não acredito que se aquilo lá fosse em outro local da cidade, você não já tinha visto. E na falta de cobrança não, a gente tem que cobrar e toda a população dali da região cobra uma melhoria, alguma coisa ali que oficialize aquela entrada ali. Tá, o doutor Stênio esteve aqui ontem, nós estamos gravando hoje é quarta, ontem foi terça, o Stênio esteve aqui ontem e prestou esclarecimento. O senhor ficou satisfeito? O esclarecimento que eles fizeram, eu acho que havia um acordo já de acertar, foi feito um acordo, mas eu acho que sempre teria que vir aqui para estar também falando de falta de remédio. Então lá limitou para falar só da Santa Casa, mas teria muitas outras coisas para estar falando. Eu acho que precisaria ter papel e compromisso que ele não trouxe. Eles fizeram um acordo com a Santa Casa de que vai está sancionando essa dívida com a Santa Casa, já deram algum valor, acho que
ontem, antes de ontem, deram algum valor para Santa Casa de R$500 mil, mas a gente daria uma garantia, cobrar ele uma garantia se isso vai ser resolvido mesmo, garanto que vai ser resolvido. Porque não adianta nada fazer tudo, chamar ele, vir aqui tudo, daquele tempo todo de dar explicações, e chegar em novembro, dezembro, está na mesma situação eles pedindo. Então não trouxe nenhuma garantia, nenhuma assinatura, um acordo de que aquilo vai ser sancionado mesmo, essa dívida da saúde com a Santa Casa. Última pergunta, Thiago. O vereador é da oposição e deixou bem claro que tem um olhar especial para a população mais carente. Existe um caso em Ribeirão que une esses dois assuntos, que é a duplicação da Antônio Mugnato Manisseck lá do Ribeirão Verde. É uma região muito grande, muito populosa, de pessoas que precisam muito daquela duplicação daquela via, mas existe aí um trabalho da oposição e essa licitação, ou o trabalho não tem sido executado, o projeto não tem sido executado. Eu queria saber o seu posicionamento quanto a isso. Não, quando você vê que uma coisa está errada, ela pode prosseguir, nada pode começar errado, Thiago. Essa construção da Mugnato Manisseck, ela com certeza é uma obra de emergência, porque hoje mesmo eu passei lá, muitos prédios fazendo ali, tem uma construtora ali que está fazendo prédios e prédios lá, bastante. Eu acredito que vai aumentar uns 30% da população de lá. É uma obra de emergência. Mas se a gente encontra irregularidade, Thiago, não dá para deixar, nós estamos aqui para fiscalizar. A obra estava irregular, por isso que foi barrado, pedimos na justiça para que fosse barrada a obra, mas ela já está, a prefeita já está consertando os erros no contrato, na licitação, e ela até admitiu mesmo que errou nos contratos, porque voltou, refez esse contrato para relicitar essa obra. Então, nada pode começar errado. Se não tiver estrutura no começo aí de um alicerce, com certeza você não pode levantar um prédio. Então, coisas erradas na licitação, com certeza teve que voltar para ser refeito. E não é por isso que tem que deixar, não, porque às vezes, para aproveitar situações de necessidade e de urgência, vai fazendo de qualquer jeito e vai passar as escuras para as pessoas que estão de fora não estão vendo, mas para a gente que está vendo os contratos e está lendo e está vendo, a gente vê as falhas. E falhas não pode ter em licitação pública, porque o dinheiro é do povo e a gente está aqui para fiscalizar. Ok, vereador, nós estamos chegando ao final. Eu gostaria que o senhor desse um recado para os seus eleitores, ou não, para o munícipe. Fala naquela câmera lá, agora o senhor tem um tempinho para dar o seu recado. Então, quero falar para a população, tá, para as pessoas que confiaram no vereador Paulo Modas, pode ter certeza que eu vou continuar fiscalizando, tá? Esse trabalho meu é intenso de fiscalização de trabalho, quero estar olhando para o social, para a pessoa, para aquele mais necessitado, sempre estar cuidando das pessoas para que a gente faça um mandato que deixe a população satisfeita. Com certeza estou aí presente, sempre fiscalizando, levando as polêmicas, mas com bastante garra e de peito aberto. Ok, vereador, muito obrigado pela sua participação aqui no programa, viu? Obrigado a você, Sérgio. Obrigado, Thiago. Eu que agradeço, Sérgio. E você que está conosco na TV Câmara, continue com a gente. Tem mais programação por aí. Muito obrigado. Tchau, tchau.